Sou grato a Ti, revivo e eterno, por ter restaurado minha alma dentro de mim com misericórdia. Tua lealdade é grande. Amém, amém. Sábios e sábias, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais uma parábola da nossa série de lives, as parábolas de Yeshua. Deixa eu sentar direitinho aqui para ficar alinhado para a câmera. Hoje nós estudaremos a parábola do rico insensato. A frase que define o título desta aula de hoje é: e se for esta noite que pedirem a sua alma? E se forem esta noite que pedirem a sua alma? Como que você está? Será que você está preparado? Existem algumas frases que já definem em primeira mão o que nós estudaremos aqui hoje. Essa parábola ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12, versículos 16 a 21. Se você já puder abrir enquanto eu dou os primeiros recados e dou as boas-vindas para todos vocês. Lucas capítulo 12, versículos 16 ao 21. Eu estou lendo na minha Bíblia Judaica Completa, mas você pode ler na sua Bíblia da NVI, pode ler na sua Bíblia da Almeida, enfim. Você pode acompanhar na Bíblia que você tem a versão, mas o que importa é que nós estejamos lendo a Bíblia todos os dias pela manhã. A grande verdade é que nós já aprendemos aqui no início dessa parábola é que nem todo aumento que você recebe significa uma bênção. Porque muitas vezes você recebe um aumento financeiro, mas a sua alma ela continua vazia. Então, isso não é verdadeira prosperidade. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. A frase do dia que estará no meu Instagram, inclusive já vou aproveitar para postar agora, porque depois eu esqueço. Mas já vou comunicar para vocês aqui que a frase do dia é essa. Deixa eu só publicá-la aqui um momento. E aí, assim que eu finalizar a live de hoje, você vai lá no meu Instagram e comenta qual foi a maior lição que você aprendeu. Ó, a frase de hoje. Opa, tô digitando errado aqui. A frase de hoje é exatamente o seguinte: rico de verdade é quem tem o que a morte não consegue levar. Rico de verdade é quem tem o que a morte não consegue levar. Bom, nós vamos para Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 21. Se você está pronto, digita aqui, ó, sabedoria. Então disse às pessoas: cuidem-se e guardem-se contra todas as formas de ganância, todas as formas de ganância. Mesmo que alguém seja rico, sua vida não consiste naquilo que possui. E lhes deu esta instrução. Havia um homem cuja terra era muito produtiva. Ele discutia consigo mesmo: o que devo fazer? Não tenho espaço suficiente para minha colheita. Então ele disse: isto é o que farei. Derrubarei meus celeiros, construirei outros maiores e estocarei todo o trigo e os meus outros bens ali. Então direi a mim mesmo: que homem de sorte você é. Tem uma grande quantidade de bens guardados para durar muitos anos. Comece a descansar, coma, beba e divirta-se. Mas Deus lhe dirá: tolo, nesta mesma noite você morrerá. E as coisas que você preparou, de quem elas serão? É isso que acontece com quem guarda riquezas para si mesmo, sem ser rico para com Deus. Quantos segredos essa parábola irá nos entregar? Eu estou com uma grande expectativa de aprender com a parábola de hoje. Porque o que o nosso mestre, o nosso Mashiach, o que Yeshua está nos ensinando aqui, em meio a essa discussão sobre herança, ele está desviando o foco para uma verdade mais profunda, uma verdade eterna. Ele confronta essa raiz de muitos males que ainda hoje aflige o coração humano. O amor aos bens, o amor ao dinheiro.
Nós sempre começamos declarando a tensão que Yeshua está expondo aqui, e a parábola do rico insensato, ela nasce exatamente de uma tensão fundamental que atravessa a experiência humana. Qual é a tensão? A ilusão de que a segurança, a felicidade que você busca, a sua própria vida, todas essas coisas podem ser encontradas na acumulação de bens materiais. E Yeshua, ele não está só respondendo um pedido sobre divisão de herança. Ele está, na verdade, aqui expondo a fragilidade de uma mentalidade que confunde o valor com o volume. Que confunde, por exemplo, propósito com posse. Escreve aqui, ó, posse não é propósito. Posse em si mesmo não é propósito. A grande verdade é que o eterno Deus, ele sabe que o coração humano, ele é propenso à avareza, ele é propenso à cobiça, ele é propenso a ter essa ganância que é insaciável. O coração humano está sempre querendo mais, mais, mais. Os sábios diziam que aquele que tem 100 quer 200, o que tem 200 quer 400. E aí o nosso coração, ele nos faz acreditar que a abundância de coisas nos trará paz, nos trará contentamento. E essa é uma ilusão. É a ilusão justamente que Yeshua está confrontando aqui. Por quê? A vida, ela consiste naquilo que nós somos e não naquilo que nós possuímos. Yeshua está confrontando essa crença. A crença de que eu sou aquilo que eu possuo em detrimento de eu sou aquilo que o Eterno me fez. Não. Escreve aqui, ó. Eu sou quem o Eterno me fez para ser. Nós não somos aquilo que nós possuímos. Eu falo com todo cuidado aqui. Que no mundo dos negócios nós dizemos que eu sou os meus resultados. Mas isso era o mundo dos negócios. Porque no mundo do eterno Deus, na corte celestial, eu sou quem o Eterno me chamou para ser. Então, a tensão que Yeshua está expondo aqui é uma tensão entre aquilo que é visível e entre aquilo que é invisível, entre aquilo que é limitado e aquilo que é ilimitado, entre o que é temporal e o que é eterno, entre o egoísta e o mordomo. Então, nós vamos enxergar alguns caminhos ao longo dessa parábola. Nós temos uma espinha dorsal aqui, como se fosse a linha editorial, um fundamento para que nós possamos compreender a parábola de forma profunda. A avareza não é apenas um pecado menor. A avareza é uma loucura perigosa que desvia o homem do verdadeiro propósito que ele tem para com o eterno Deus. A verdadeira vida, a verdadeira felicidade, elas não moram no fato de você acumular muitos bens. A verdadeira felicidade mora no fato de você ser rico para com o eterno Deus. Então, nós vamos falar hoje aqui sobre a tolice do rico. Nós vamos falar sobre a soberania do Eterno, nós vamos falar sobre a vida e a morte, e nós vamos falar sobre como que isso serve de aplicação prática decisiva para todos nós nos dias de hoje. E Yeshua nos dá uma advertência inicial contra a cobiça. A ilustração vívida aqui, clara, do rico que planeja para si mesmo, sem considerar o eterno Deus acima dele. Nós temos a sentença divina, que expõe a futilidade dos planos do homem, e aí finalmente nós temos a aplicação atemporal, que chama cada um de nós a reavaliar onde nós depositamos a nossa confiança, onde nós depositamos o nosso tesouro. E obviamente nós não temos aqui simplesmente um resumo mecânico, mas nós temos um desdobramento de narrativa que vai se encaixando com cada padrão para que nós possamos identificar as nossas próprias vidas dentro desta parábola, para que nós possamos enxergar a urgência
de mudança daquilo que nós precisamos praticar. E Yeshua ele nos mostra que a morte é o grande revelador da futilidade dos tesouros terrenos. Presta atenção, a morte vai revelar o quão fúteis são os tesouros terrenos. E quão loucos são os planos egoístas. Então nós somos forçados nessa parábola a olhar para a nossa própria alma e perguntar a nós mesmos para quem estamos ajuntando tesouros. Então, se você não comeu chocolatinho desde a primeira live, faltam 5 lives para que nós encerremos as parábolas de Yeshua, a oportunidade para você comer vai ser hoje. Porque hoje nós ouviremos verdades difíceis de serem engolidas. A primeira coisa que nós precisamos perceber, como um grande sábio comentarista muito bem destaca, é a advertência incisiva, ativa, específica de Yeshua contra a avareza. Ele não só diz assim, ó, cuidado. Ele usa termos, e aí de acordo com o grego aqui, que são carregados de significado. Ele nos chama a uma vigilância ativa. Ele nos chama a observar a nós mesmos, a manter um olho extremamente cuidadoso sobre os nossos próprios corações. Ou seja, o que Yeshua está nos convidando no início da parábola é um convite para um autoexame constante. Não é um autoexame na segunda e depois você não se olha mais, não. É para que você olhe para você mesmo de forma constante, para que os princípios avarentos eles não penetrem e deem frutos em nós. Então as palavras que ele usa aqui nos impele a preservar-nos a nós mesmos, a manter uma atadura severa sobre os nossos olhos, sobre os nossos corações. Por quê? Para que a cobiça ela não domine, para que ela não estabeleça a lei dela em nós, para que ela não gere frutos em nós. Escreve aqui para mim, ó, a cobiça não dará frutos em mim. O que Yeshua está querendo nos ensinar já no começo da parábola, sabes, é que a avareza, a ganância, não é um inimigo passivo. Tá ali, é um bichinho, não mexe nele, não. Na verdade é uma força invasora que vai exigir uma defesa que você ativamente lute e continuamente lute. É um pecado contra o qual nós precisamos estar vigilantes de forma constante. E por isso que nós precisamos ser frequentemente alertados. Eu não vivi outras gerações, isso é óbvio. Mas eu ouso dizer, eu tenho 33 anos. Tenho muitas pessoas aqui no chat que eu devo aprender muito mais, que têm o dobro da idade que eu tenho. Pessoas das quais eu respeito, que são muito mais sábias, que eu preciso aprender muito mais com vocês. Mas eu ouso dizer que a nossa geração se mostra muito avarenta. Quando meu pai tinha seus 30 anos, os seus 40 anos, a única coisa que ele queria era ter um emprego para sustentar a nossa família. Da mesma forma minha mãe, da mesma forma os homens, talvez há 20, 30 anos atrás. Mas parece que houve uma mudança, eu diria que sobretudo depois dos anos 2010, talvez. Parece que quando a internet começou a ficar mais avassaladora em termos de redes sociais, por exemplo, até 2007, eu não sei se você lembra um pouco dessa época, provavelmente lembra, mas 2005, 2006, 2007, nós tínhamos algumas redes sociais, como por exemplo Orkut, nós tínhamos Fotolog. Quem aqui teve Fotolog? Fotolog, Vibeflog, eu tive todas essas coisas. Orkut, Fotolog. Nós víamos publicações de outros amigos, mas eram publicações mais raras, eles iam em algum evento, publicavam fotos, uma vez por semana. Porém, depois de 2010, fora criado o Facebook. E aí com o Facebook, juntamente, nós tínhamos MSN também. Ó, o Lucas falou, eu tinha Flogão. Aí depois tinha Facebook, depois veio o MSN. O que começou a acontecer? Nós tínhamos a possibilidade de conversar com pessoas todos os dias. Nós sabíamos como pessoas estavam todos os dias. E aí depois começou a ter Facebook. E aí no Facebook nós víamos publicações de pessoas não mais uma vez por semana como nós víamos no Flogão.
no Vibeflog, no Fotolog. Nós víamos publicações de pessoas todos os dias. E aí, posteriormente, você sabe, veio diversas outras redes sociais, como o Instagram, como o Snapchat, como o TikTok, Kawaii, enfim, diversas redes sociais. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que uma vez nós víamos publicações, uma vez por semana, e talvez era legal, nós acompanhávamos a vida de pessoas. Só porque começou a aparecer publicações todos os dias, e com essas publicações todos os dias, veio o desejo, muitas vezes, de você poder vender algo para as pessoas. E para vender algo para as pessoas, muitas vezes as pessoas se dobravam a mostrar uma realidade que não existe, e aí é onde, até hoje, as pessoas alugam casas, alugam carros, para mostrar um resultado que elas não têm, para que outra pessoa do lado da tela possa confiar nesse resultado e acabar comprando o produto que essa pessoa está oferecendo. Com isso, o que começou a acontecer? Começou a acontecer que a pessoa que está lá comprando um produto, ela pensa assim, poxa vida, eu também posso comprar um produto, porque afinal de contas, se ele está conseguindo, eu também posso. Então, eu acredito, e essa é uma dedução puramente minha, sabes? É uma dedução minha. Que o fato de nós começarmos a observar outras pessoas fazendo aquilo, nós começamos também a sermos impactados com o desejo de movermos-nos em direção a também empreender, a também ter um produto para vender, a querer empreender, a querer fazer finanças, a querer mudar a vida da nossa família. É assim ou não é? Você vê alguém viajando, alguém que você admira, e aí você olha, nossa, que legal, como eu também queria levar minha família para viajar. Só que você sabe que para fazer aquela viagem você precisaria de uma quantia X de dinheiro. Essa quantia X de dinheiro virá através de um trabalho XYZ. Então você olha outras pessoas e você tem o desejo de também ter aquilo que elas têm. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Preste atenção no que eu vou te falar. Preste muita atenção. Existe uma linha tênue entre você se comparar e uma linha tênue entre você se inspirar. Por quê? No meio dessa gentarada toda, existem os lobos vestindo casacos de ovelhas, mas no meio dessa gentarada toda, existem as ovelhas. Então pode ser que muitas vezes você viu alguém na internet e você se sentiu inspirado por aquela pessoa. Você se sentiu inspirado porque ela tinha uma graça, uma unção sobre a vida dela, que quando ela liberou uma palavra, essa palavra, ela atingiu a tela, ela atravessou e penetrou o seu coração e você foi impactado e a sua vida mudou. Você foi influenciado por uma palavra do Eterno Deus, liberada por uma pessoa que está do outro lado da tela. E talvez a sua vida mudou por causa disso. Agora, você precisa identificar quando você está se comparando e quando você está sendo inspirado. Quando você está sendo inspirado. Quantos aqui, pela manhã, todos os dias, têm saído daqui inspirados pelas palavras de Yeshua? Não é pelas palavras do Natanael, mas pelas palavras de Yeshua. Você tem saído daqui inspirado. Inspirado a mudar, inspirado a desistir da pornografia, inspirado a não desistir do seu casamento, inspirado a lutar contra os seus vícios, inspirado a orar mais, a ler mais, a jejuar mais, a buscar mais sabedoria, a adquirir sabedoria. Só porque ao mesmo tempo que você é inspirado de forma boa, você pode consumir um outro conteúdo que pode te influenciar de forma ruim. E é aí que entrou a ganância. Na minha visão, a ganância já existia, mas eu acredito que avassaladoramente ela começou a penetrar mais nos nossos corações e nós precisamos ficar mais vigilantes, porque parece que de um tempo para cá, todos querem ser empreendedores. De uns tempos para cá, todos querem ser milionários. De uns tempos para cá, todos querem ser bem-sucedidos. E agora começa uma corrida contra o ouro, para quem chega lá primeiro e consegue vender o acesso a esse ouro primeiro. É por isso que nós precisamos estar com essa parábola do rico insensato queimando nas nossas mentes e nos nossos corações todos os dias, para lembrarmos-nos de onde nós viemos, de quem nós pertencemos. É importante notar
que Yeshua ele não veio para ser um repartidor de bens. Ele veio para ser um guia da nossa consciência em relação aos bens. Ele sabia que a raiz de muitos males já estava na forma como os homens se relacionavam com as suas posses. Pode perceber, hoje, o diabo, a antiga serpente, usa estratégias sutis quando ele faz você ficar preso num trabalho, preso numa rotina, preso num ritual profissional e faz com que você não preste mais atenção no eterno Deus. Agora, só para que nós possamos entender a sociedade agrária do primeiro século, onde a riqueza ela era medida pela posse de terras, pela produção agrícola, era um terreno fértil para a avareza, muito parecido com a nossa geração. A acumulação de grãos em celeiros era crucial para que você pudesse sobreviver, mas a parábola ela subverte a ideia de que a segurança vem da acumulação material. A grande verdade é que mesmo em um contexto onde a riqueza ela era vista como uma bênção, a exploração dos necessitados era uma preocupação social. Tanto a Torá quanto os ensinamentos rabínicos dos sábios, bem como alguns outros comentaristas, eles nos lembram implicitamente, eles enfatizam a mordomia dos bens, fazer tzedakah. Fazer tzedakah é fazer justiça, justiça social. Por quê? Porque a riqueza não era naquela época e não é hoje um fim em si mesma. A riqueza é uma ferramenta para o crescimento espiritual e a responsabilidade social. O materialismo em excesso, sem a devida preocupação com os outros, é, na verdade, uma condenação para você mesmo. Os sábios diziam: quanto mais posses, mais preocupação. E aí nós vemos o contraste desse rico. Ele planeja muitos celeiros, ele planeja celeiros maiores e ele não vê a noite chegar. Ele só trabalha e nem vê a noite chegar. O que você tem acumulado achando que garante o dia de amanhã? O que você tem acumulado? E Yeshua, então, ele nos oferece o motivo para essa advertência. Por que ele está advertindo? Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida de qualquer pessoa não consiste na abundância daquilo que ela possui. Ou seja, a nossa felicidade e o nosso conforto, eles não dependem de termos uma grande quantidade de riqueza nesse mundo. Nós temos duas frentes cruciais aqui para desdobrar essa verdade. Primeiro, a vida da alma, a essência do homem, a sua essência não depende de bens materiais. Essa é a primeira verdade que nós precisamos enfatizar aqui. A sua alma, a sua vida, ela não depende de bens materiais. A vida da sua alma não depende de bens materiais. As coisas do mundo, elas não se ajustam à natureza da sua alma. Elas não suprem as necessidades da sua alma. Elas não satisfazem os desejos da sua alma. Crucialmente, as riquezas que você pode possuir, elas não durarão tanto quanto a sua alma. Segunda verdade que nós precisamos enfatizar aqui. A vida do corpo e a felicidade terrena também não consistem na abundância de coisas. Muitos que vivem contentes, que vivem tranquilos, possuem apenas um pouco de riqueza material. Enquanto muitos que vivem de forma miserável, eles possuem uma grande quantia, mas sem nenhum tipo de conforto. Eles privam a sua alma do bem, como nos lembra Eclesiastes capítulo 4, versículo 8, nós já estudamos sobre isso. Eles privam a sua alma do bem, e aí no final das contas, eles guardaram, eles acumularam, e nunca fizeram o bem para eles mesmos, talvez nunca viajaram, têm muita riqueza, compram uma cama milionária, mas não conseguem comprar uma noite de sono em paz. A avareza, ela é uma ilusão que vai te prometer o quê? Segurança, vai te prometer satisfação, mas ela vai te entregar ansiedade,
ela vai te entregar vazio. Então isso nos ensina que a verdadeira segurança e o verdadeiro contentamento, eles não são encontrados naquilo que nós podemos acumular. Eles são encontrados na nossa relação com o Eterno e na forma como nós administramos o que Ele nos confia. Como que você tem administrado o que o Eterno te confiou? Escreve aqui para mim no chat. Você tem sido um mordomo ou você tem sido como um rico que é insensato? Então, Yeshua, através da parábola, ele nos apresenta este homem rico, cuja vida havia produzido em abundância. Talvez ele era um homem que sabia fazer negócios, fazia dinheiro. Na sociedade agrária do primeiro século, como nós colocamos, a riqueza ela era intrinsecamente ligada à posse de terras, à produção agrícola. Uma colheita extraordinária era, na verdade, um sinal de bênção para eles aqui. Agora nós somos convidados a observar a obra do coração desse homem em meio à sua fartura. Alguém falou que eu tenho que melhorar. Em vez de gratidão a Deus ou de ter alegria pela oportunidade de fazer o bem, ele se aflige com uma pergunta: o que eu farei? Eu não tenho onde recolher meus frutos. Olha só, é importante notar que essa perplexidade aqui não é a de um homem em necessidade. Ele não estava preocupado porque ele tinha necessidade. Ele estava preocupado porque ele tinha em excesso. O mendigo mais pobre do campo, que não sabia onde conseguir comida, ele não teria dito uma palavra mais ansiosa. Talvez o mendigo que estava no campo, que não tinha um café para tomar, ele não estava tão preocupado quanto o rico que tinha em excesso. A verdade que Jesus está estabelecendo, nos ensinando aqui, é que a abundância desse mundo, muitas vezes, ela gera um cuidado que é perturbador. Gera uma ansiedade excessiva de nós mantermos, de nós acrescentarmos riquezas, sem nos trazer a paz que de fato elas prometem que trarão. A grande verdade é que quanto mais os homens possuem, mais ansiedades eles terão, mais preocupações eles terão, mais perplexidade eles terão, mais solícitos eles precisam ser para gerenciar aquilo que eles já têm e o que eles ainda querem ter. E aí você entra num ciclo de escravidão, porque você vira preso das tuas próprias conquistas. Você vira um escravo das tuas próprias conquistas. Escreve aqui, ó, escravo das próprias conquistas. E aí então ele toma uma decisão. Ele fala: eu derribarei os meus celeiros, eu edificarei outros celeiros maiores, e ali eu irei recolher todas as minhas novidades, todos os meus bens, e aí então eu ficarei tranquilo. Presta atenção, sabes? Essa é uma mentalidade que exclui o eterno e exclui o próximo. Em primeiro lugar, ele chama os frutos da terra de minhas novidades, meus bens. Ele esquece que nós somos apenas administradores dos bens do eterno. Nós somos inquilinos. O eterno Deus é quem nos deu. Oséias capítulo 2, versículos 8 ao 9, nos lembra que é o eterno quem nos dá o grão e o mosto. Deixa eu abrir com vocês aqui na NVI, Oséias capítulo 2, versículos 8 ao 9. Presta atenção. Ele não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, quem multiplicou a prata, o ouro e depois usaram para Baal. Por isso, voltarei, palavras do eterno Deus, voltarei e levarei o meu trigo quando ele amadurecer, o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dele a minha lã e o meu linho que serviram para cobrir
a sua nudez. Ou seja, o eterno Deus é quem deu o trigo, o eterno Deus é quem deu o linho, a lã, o eterno Deus é quem deu as riquezas. Então, primeiro de tudo, ele esquece de que as riquezas são, na verdade, do eterno Deus, vêm do eterno Deus e não das mãos dele. Segundo lugar, nós temos aqui a loucura dele em armazenar tudo para ele mesmo, como se ele não tivesse compromissos de fazer de sedacá sobre a vida dos pobres, abençoar a vida dos pobres, abençoar as famílias, abençoar os levitas, abençoar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. A cultura judaica, ela valorizava a riqueza como uma bênção do Eterno, mas essa bênção dada pelo Eterno, ela trazia grandes responsabilidades até hoje. Até hoje. Algumas religiões dizem que quanto mais pobre você for, mais espiritual você é. Mas o judaísmo ensina, quanto mais rico você for, mais espiritual você pode se tornar. Não para ter tudo gasto com você mesmo. Mas por quê? Como diria o tio do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Deixa eu parafrasear o que ele vai te dizer. Com grandes riquezas vem grandes responsabilidades. Porque a riqueza é uma bênção dada pelo Eterno, mas ela traz consigo grandes responsabilidades. Responsabilidades de mordomia, responsabilidades de tzedakah. Então, você acumular de forma egoísta, isso era condenado. Em terceiro lugar, nós temos aqui a presunção de uma fartura contínua. Ele planeja celeiros maiores, como se o ano seguinte fosse tão fértil quanto este. Ele ignora a imprevisibilidade da vida, ele ignora a soberania do eterno Deus sobre o tempo. Tiago capítulo 4, versículos 13 e 15. Deixa eu abrir com vocês. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Sábios e sábios, a live hoje, a aula de hoje é um despertamento. Nós somos advertidos aqui contra planos que fogem do plano do eterno Deus, porque o nosso tempo nós nem temos. O nosso tempo está nas mãos do eterno Deus. Toma cuidado com o seu apoio. Você se priva de viver coisas agora, de abençoar pessoas agora, se preocupando com o futuro que você nem sabe que vai existir. Em quarto lugar, nós temos a ilusão de que a construção de novos celeiros iria trazer tranquilidade. E aí um grande comentarista ele observa que a construção só aumentaria mais a preocupação, porque quanto maiores forem os celeiros, maiores serão as preocupações. Eclesiastes fala sobre isso. Então isso nos ensina que buscar de forma incessante por uma segurança material, uma segurança de riquezas, longe de trazer paz, muitas vezes vai intensificar a nossa ansiedade. É uma falsa segurança que nós temos nos bens. O rico insensato, na cegueira dele, ele diz para a alma dele, alma, tens em depósitos muito bens, para muitos anos nesses celeiros. Agora descansa, come, bebe e folga. E aqui, presta atenção, é uma loucura que atinge o ápice. Primeiro, a loucura dele confortar, dele sentir o conforto na abundância antes mesmo de ele realizar os projetos. Ele planeja descansar depois de edificar e encher os celeiros, ou seja, uma obra que exigia tempo e esforço. Em segundo lugar, nós temos a falsa segurança de que os seus bens eles estariam em um depósito por muitos anos. Em uma hora
Eles poderiam ser todos queimados, destruídos, corroídos pela traça, pela ferrugem, eles poderiam ser roubados. A grande verdade é que a riqueza terrena, ela é efêmera, ela é vulnerável. Em terceiro lugar, o que nós precisamos notar aqui é a incapacidade da riqueza de garantir paz. Sábios e sábios, nós estudamos sobre isso com o rei Salomão. Uma mosca morta pode estragar todo um pote de perfume, de óleo. Isso significa que a dor, a doença, os desentendimentos, a sua preocupação, uma consciência culpada, pode roubar o sossego de um homem, mesmo em meio à maior abundância. Isso nos ensina que a verdadeira paz, ela não é comprada, sábios e sábias. A verdadeira paz, ela é encontrada em uma fonte mais profunda. Mas eu acho que a maior loucura de todas, como um grande sábio aponta, quem quer saber qual é a maior loucura de todas? Será que eu devo contar aqui qual é a maior loucura de todas? Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. A maior loucura de todas. Vamos avançar porque o estudo de hoje é longo, sabe? Se você precisa trabalhar, ok? Quando der o tempo pode ir, mas o estudo de hoje ele é longo. Eu não tenho como fazer ele menor. Ele é longo. Hoje é longo o estudo de hoje. Porque é um mal que está corroendo as nossas vidas. A maior loucura de todas, como um grande sábio muito bem aponta, é tentar satisfazer a sua alma imortal com riquezas mundanas e prazeres mortais. Tem coerência nisso, sim ou não? Se ele fosse um porco, ele poderia se sentir gratificado pela satisfação de comer e beber. Mas o que é isso? O que é comer e beber? Para a alma de um homem que tem exigências, que tem desejos eternos. Exigências e desejos estes que jamais poderão ser satisfeitos pelas coisas deste mundo. A alma que é imortal e separada do corpo, ela não está de modo algum interessada em um celeiro cheio de grãos ou numa bolsa cheia de ouro. Eclesiastes capítulo 2, dos versículos 1 a 11, eu não vou ler aqui porque é muito extenso, mas quando ele descreve a busca por prazer, conclui que tudo é vaidade, é como correr através do vento. Nós já estudamos também aqui sobre a parábola do rico e do Lázaro, que também ilustra de forma vívida a futilidade de uma vida dedicada apenas para os prazeres terrenos. Os sábios nos lembram que a verdadeira riqueza não está em você ter muito, mas você em se alegrar com a sua porção. E que a tolice do rico não estava em ter bens, mas estava na sua incapacidade de reconhecer a transitoriedade da vida e a verdadeira fonte de segurança e alegria, que não moram na posse material, mas no relacionamento com o eterno Deus, na prática de tzedakah, de fazer justiça, no amor ao próximo. Tanto é que os sábios, quando eram perguntados quem é verdadeiramente rico, eles respondiam: rico é aquele que é grato com o que possui, é aquele que é contente com a sua porção. Ou seja, o rico insensato, ele tentou preencher um vazio eterno com coisas temporais. Escreve aqui, ó, vazio eterno não se preenche com coisas temporais. Alguém escreveu, aula excepcional, muito rica, graças ao eterno Deus estou bebendo da fonte do Pai. Ou seja, ele tentou preencher esse vazio eterno com coisas temporais, e aí nós temos aqui uma tentativa fadada ao fracasso. Sábios, a grande verdade é que ninguém leva o celeiro para dentro do túmulo. Escreve isso aqui no chat. Ninguém leva celeiro para dentro do túmulo. O que da sua vida tem valor?
O que da sua vida tem valor? Depois que você sair dessa terra? O que vai continuar tendo valor? Alguém escreveu, eu não tenho administrado bem, mas hoje é o dia para você começar a fazer isso. Agora, é impossível, sabes, nós compreendermos a profundidade da parábola do rico insensato sem nós enxergarmos ela no plano de fundo bíblico que ela está sendo sustentada. E Yeshua, ele não estava introduzindo uma ideia nova. Ele estava falando sobre verdades que já ecoavam desde os tempos mais antigos. A parábola, ela está conversando intensamente com a literatura da antiga sabedoria, especialmente com os livros de Eclesiastes, de Provérbios. A grande verdade é que o tema da futilidade, o tema da riqueza acumulada e da incerteza da vida, ela é um tema central, por exemplo, em Eclesiastes. Em Eclesiastes, Salomão, na sua busca por sentido, ele conclui dizendo, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E que o trabalho árduo para acumular bens, ele pode ser em vão. Por quê? Porque nunca se sabe quem os herdará. Isso nos ensina que a busca desenfreada por bens materiais, sem uma perspectiva eterna, é um caminho que vai levar para o vazio. Nós temos uma advertência contra a avareza e contra a confiança na riqueza, que também é um tema recorrente em Provérbios. Provérbios que nos lembra que quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem. Escreve aqui, ó, eu quero florescer como justo. E aí nos adverte também a não ficarmos cansados para enriquecer. Não dê cansaço às tuas energias para enriquecer. Nós temos outras conexões muito poderosas também que surgem na antiga sabedoria, no Primeiro Testamento, em Jó, por exemplo, que nos mostra a prosperidade do ímpio sendo repentinamente interrompida, um eco profético da súbita morte do rico insensato. Nós temos também a menção de Oséias capítulo 2, como nós lemos, que nos lembra, nos reforça a ideia de que os bens materiais eles são, em última instância, do eterno Deus, e o homem é só um mordomo. O Salmo 49 também, ele aborda a loucura de confiar na riqueza e a incapacidade da riqueza de poder trazer felicidade, de redimir a nossa vida ou de acompanhar o homem após a morte. Chamando essas pessoas que acreditam nisso de loucos, aqueles que confiam nas suas próprias posses. E aí Jeremias capítulo 17, versículo 11, é um paralelo direto à mensagem da parábola, porque descreve a loucura de acumular riquezas injustamente e a perda inevitável delas. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não com justiça. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Ou seja, a palavra do Eterno sempre confrontou a ilusão de que a segurança está naquilo que se acumula. A segurança não está naquilo que se acumula. Embora a parábola do rico insensato aqui, ela seja também exclusiva de Lucas, o tema da parábola se conecta com outras passagens e outras parábolas de Yeshua, em outras palavras da antiga sabedoria do Primeiro Testamento, em Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 12, Yeshua ele está advertindo contra o acúmulo de tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões roubam. Ele está incentivando a acumular tesouros no céu. E essa é uma aplicação direta da lição da parábola, um chamado à reorientação dos nossos valores. Nós temos a parábola do mordomo infiel, a parábola do rico e do Lázaro, que também abordam a questão da mordomia da riqueza e a importância de usar as riquezas de forma sábia, como em uma perspectiva eterna, contrastando a vida de um rico, que muitas vezes vive no luxo, e ignora o pobre, como nós vimos, o rico e o Lázaro. E tudo isso vai ter consequências eternas para este comportamento. A grande verdade é que a parábola do rico insensato ela é uma forte condenação à avareza. É uma condenação ao materialismo. Por quê? Porque desvia o coração humano do eterno Deus e desvia o coração humano do próximo.
A riqueza ela é apresentada aqui como um recurso confiado pelo eterno Deus. O homem ele é só um mordomo. Ele deve prestar contas de como ele utiliza. A súbita intervenção divina na vida do rico insensato mostra para nós a soberania do eterno Deus sobre a duração da vida e a futilidade dos planos humanos que ignoram essa realidade. Então isso nos ensina que a verdadeira riqueza ela não está em ter, mas em ser rico para com Deus. Escreve aqui, ó, eu serei rico para com Deus. Ou seja, ter uma vida de fé, boas obras, um relacionamento com o eterno Deus, com o Criador de todas as coisas, em vez de você simplesmente acumular bens que são perecíveis. Para aprofundar um pouco mais a nossa compreensão aqui, é importante nós notarmos alguns detalhes no texto e nas palavras que Yeshua usa. Quando ele adverte, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, as palavras gregas que ele usa aqui carregam de fato um peso que é muito significativo para a nossa compreensão. Significa ver, observem, estejam atentos. Ou seja, é no imperativo, implica uma vigilância ativa, uma vigilância contínua sobre nós mesmos. Nós precisamos fazer um exame interior para detectar a presença sutil da avareza. É um chamado para que nós olhemos para dentro, para o nosso coração, onde a cobiça muitas vezes se aninha disfarçada de prudência, de ambição. Não, mas eu estou fazendo esse acúmulo aqui por quê? Porque no futuro eu preciso de uma aposentadoria, no futuro, se eu morrer, o que vai acontecer com a minha esposa, o que vai acontecer com o meu filho, o que vai acontecer com XYZ? Muitas vezes a nossa cobiça, ela se disfarça religiosamente de prudência. E aí nós temos outras palavras aqui sobre guardar, proteger, preservar. A forma média passiva sugere guardar-se a si mesmo, protege-te a ti mesmo. Isso nos ensina que não basta apenas observar a avareza, é preciso construir barreiras, manter uma atadura severa sobre o coração, para que a avareza não domine o coração. Crie cercas ao redor do teu coração contra a avareza. Aí a avareza, que significa ganância, cobiça, o desejo de ter mais, é a raiz do problema que Yeshua está confrontando. Não se trata de ter muito, mas se trata do desejo insaciável de acumular para si mesmo, sem considerar as necessidades dos outros, sem considerar a vontade do Eterno. Ou seja, é uma doença da alma, que distorce a percepção da realidade e do propósito da vida. E a grande verdade, sabes, é que Deus, em sua soberania, ele chama o rico de louco. Em Lucas capítulo 12, versículo 20, nós temos aqui esse termo, ele não se refere a uma falta de inteligência. Não é sobre as plenas faculdades mentais que ele não tem, mas é uma falta de sabedoria moral e espiritual. A palavra usada aqui, afron, é alguém que age sem considerar o eterno Deus, sem considerar as consequências eternas das suas ações. É o insensato, que no Salmo 14, versículo 1, diz em seu coração, não há Deus. Ou seja, a tolice do rico não estava na sua capacidade de produzir ou de acumular, mas estava na sua incapacidade de reconhecer o quanto a vida é passageira e reconhecer a verdadeira fonte de segurança e de alegria. Ele era sábio aos próprios olhos dele, mas ele era louco aos olhos do Eterno. Isso nos ensina, sábios e sábias, que a verdadeira sabedoria, ela não mora na acumulação de bens. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Ela mora na busca por uma vida que honra o Eterno e que de fato serve o próximo. Existe uma curiosidade judaica que nos traz ainda mais clareza e profundidade para a parábola do rico insensato, e ela está na perspectiva dos sábios sobre a verdadeira riqueza e a natureza da tolice. Enquanto a sociedade da época greco-romana e até mesmo alguns setores judaicos, eles valorizavam a acumulação de bens como um sinal de bênção, como um sinal de sucesso, a tradição rabínica expressa em textos como Pirkei Avot, a Ética dos Pais, uma visão contrastante. Por exemplo, existia um rabino chamado Rabi Tarfon.
ele ensinava que o dia é curto, o trabalho é grande, os trabalhadores são preguiçosos, a recompensa é muita e o mestre é urgente. Não te cabe terminar o trabalho, mas também não és livre para te eximir dele. Essa afirmação dele, deixa eu explicar aqui, embora não fala diretamente sobre a riqueza, mas ela explica um pouco sobre a responsabilidade do indivíduo em usar o seu tempo, em usar os recursos para propósitos maiores, para o serviço ao eterno, para o serviço ao seu próximo. É importante notar que a riqueza, na visão judaica, ela não é intrinsecamente má, mas ela é uma ferramenta para crescimento espiritual e para a responsabilidade que você tem na sociedade. Porque os ricos, eles são considerados como mordomos dos recursos do eterno Deus, com a responsabilidade de santificar as bênçãos materiais através de ações justas e através de fazer de tzedakah. E aí, como eu falei para vocês já, quando os sábios eram questionados quem é verdadeiramente rico, e a ética dos pais vai dizer aquele que se alegra com a sua porção. Então, essa perspectiva, ela contrasta com a perspectiva do rico insensato, que apesar da sua abundância, ele estava preocupado, ele estava insatisfeito, ele estava buscando acumular mais para ele mesmo, em vez de ele encontrar contentamento, em vez de ele usar a riqueza dele para o bem, ou seja, tolo. E a tolice desse homem rico não estava em ter mais bens, mas a tolice dele estava em reconhecer o quanto a vida é passageira, o quanto a verdadeira fonte de segurança e de alegria não mora na posse material, mas mora na relação com o eterno Deus, na prática da justiça e da caridade. Ou seja, a sabedoria judaica, ela nos confronta com a ilusão de que a felicidade está naquilo que se adquire. Nos chama a encontrar contentamento naquilo que o eterno Deus já nos concedeu, usando os recursos que nós temos para o reino dele, para o bem do próximo. Então isso nos ensina que a verdadeira riqueza é um estado de espírito, sábios e sábias. Você pode acessar a verdadeira riqueza hoje, a verdadeira prosperidade hoje. É uma postura de vida, não é uma conta bancária volumosa. Muito bem colocado, tem rico que é tão pobre que só tem dinheiro. A vida, ela não está na abundância dos bens, mas está em ser rico para com o eterno Deus. Eu vi que muitas pessoas escreveram: eu serei rico para o eterno Deus. Ser rico para o eterno Deus. Deixa eu ser direto com vocês hoje aqui. O rico da parábola, ele não era vilão. Ele trabalhou, ele colheu, ele foi próspero, ele foi rico aos olhos do mundo. Agora, o erro dele foi uma palavra. Foi a palavra depois. Alma, você tem muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, e depois eu vejo o resto. Mesma coisa, sábios. Deixa eu fazer um paralelo aqui, se assim eu posso tomar essa liberdade. Muitas pessoas dizendo aqui, ó, Natanael, depois eu vou entrar na escola. Mês que vem eu entro, agora não. Quando as coisas acalmarem, daí eu vou cuidar da minha vida espiritual. Toma cuidado, porque isso pode muitas vezes ser a fala do rico insensato. E eu não estou falando sobre a escola de crente de sabedoria. Mas a parábola diz, termina dizendo, com o eterno Deus dizendo, não vai dar tempo depois. E Yeshua, é interessante notar que ele não chamou o homem de insensato porque o homem tinha muito. Não. Ele chamou o homem de insensato porque ele confundiu valor com volume. Ele encheu o celeiro do que passa e ele ficou pobre daquilo que fica. Tem gente aqui fazendo isso com a própria alma. Você acumula ocupação, acumula tempo de tela assistindo várias coisas. É um corre-corre todos os dias.
Você está preocupado com o trabalho, acumula trabalho e você adia a única coisa que você pode levar dessa terra, que é a sabedoria, que é ser rico para com o eterno Deus. A verdadeira riqueza, sábios e sábias, ela é investida no reino dos céus. As riquezas são eternas. As riquezas, elas são eternas. E existe ambientes, eu não estou falando de um ambiente, mas existem vários ambientes onde você pode ser rico para o eterno Deus. E quem está aqui até agora, quase 1 hora de live, já entendeu que quando eu falo sobre riqueza, eu não estou falando sobre você ter muitos bens. Eu não estou falando sobre você ser milionário. Se essa for a vontade do eterno Deus para a sua vida, primeiro o seu coração deve ser preparado. Primeiro a sua mentalidade deve ser preparada, porque senão você se torna igual o rico insensato. É milionário, quer fazer celeiros, mas não foi verdadeiramente rico para o eterno Deus. Ele não foi um vilão. Ele era um trabalhador, talvez honesto. Qual foi o erro dele? O erro dele foi apoiar a vida dele inteira nas riquezas, deixando as coisas que eram mais importantes para depois. Então, ser rico para com o eterno Deus, existem ambientes onde você pode, de fato, viver esses padrões na sua vida. E a escola adquirindo sabedoria é um local onde você pode ser rico para com o eterno Deus. Ó, a Cristiane está falando aqui, ó. Eu tive ainda mais certeza sobre isso quando na semana passada eu enterrei meu avô. Eu vi que nós não levamos nada. Ser rico para com o eterno Deus, sábios, não é um sentimento bonito, não é uma legenda de foto para você postar. É uma decisão de hoje, não é de quando as coisas acalmarem. Muitas pessoas esperam as coisas acalmarem, mas deixa eu te falar uma coisa, a tendência não é as coisas acalmarem. A tendência é você saber lidar com o caos que está vindo para cima de você. Um caos iminente vai vir para cima de você e não é uma profecia, é uma garantia. Porque a tempestade vem para as duas casas. O sono vem para as virgens tolas e as virgens prudentes. A queda vem para o tolo e para o sábio. É uma garantia. É uma garantia. A tempestade está vindo para cima da sua casa, sábio. Eu queria que a tempestade não batesse na nossa casa, mas ela vem. Então o que não muda vai continuar acontecendo da mesma forma. Mas você pode mudar. Você pode mudar. O mundo pode continuar indo de mal a pior, mas você pode continuar indo de bem a melhor quando você adquirir sabedoria. E eu quero te dar esse local concreto para que você possa fazer isso. Na escola adquirindo sabedoria é o local onde você para de adiar o que você tem que fazer e você passa a investir naquilo que atravessa o túmulo. Nós temos um plano de estudos que vai te tirar do perdido. Tem muitas aulas da escola adquirindo sabedoria. Nós não precisávamos de plano de estudo lá em 2023, porque nós tínhamos cerca de 4 aulas. Hoje nós temos mais de 500 aulas. Então hoje você entra na escola adquirindo sabedoria, tem um plano de estudos para que você preencha um formulário e ele vai te entregar um plano de estudos. Quais as aulas que você necessita ver primeiro. Durante essa temporada, nós estamos tendo aula de hebraico. Já falei com o nosso professor, estava conversando com ele no dia de ontem, para que nós pudéssemos ter a nossa próxima aula ao vivo e para que nós pudéssemos abrir a próxima etapa do curso, que seria um hebraico intermediário. Por enquanto o hebraico ele é iniciante, para que todos estejam no mesmo nível. Alguém falou aqui, ó, eu só poderei mês que vem. Mês que vem talvez nós não poderemos. Mês que vem talvez nós não poderemos. Nós temos aula de hebraico ao vivo. Ah, Natanael, eu perdi as outras aulas de hebraico. Não se preocupa porque nós podemos... As aulas estão todas gravadas para que você possa de fato assistir e aprender, para que você possa beber diretamente da fonte. Nós estamos produzindo. Vai demorar um pouquinho.
Não muito tempo, mas nós estamos produzindo os materiais para essas cerca de 500 aulas. Nós conseguimos produzir cerca de 20 por dia. Vai levar um tempinho, mas nós produziremos os materiais para as 500 aulas, para que você possa imprimir, para que você possa escrever. Os materiais, inclusive, das aulas aqui, ó, das parábolas de Yeshua, estão todos eles disponíveis na Escola de Criando Sabedoria. Tudo grafado, você pode assistir no teu tempo. E para quem está entrando durante a sequência de lives, as parábolas de Yeshua vai levar com 30% de desconto a Bíblia Judaica Completa. Você pode comprar a Bíblia Judaica Completa com 30% de desconto. É a Bíblia que eu uso para as minhas pregações, os meus estudos, para a sequência de lives. Isso é só para quem é aluno. Agora deixa eu te falar uma coisa, isso não é encher celeiro. É você de fato investir nos tesouros onde a traça ela não come. Escreve aqui, ó, sem depois, a hora é agora. Escreve aqui, ó, sem depois, a hora é agora. Se você entende que, de fato, ser rico para Deus começa com uma decisão hoje. Alguém já escreveu aqui, ó, o link. Deixa eu só explicar aqui para vocês. A respeito do preço. Calculando o que nós estamos entregando, sobretudo o curso de hebraico, com certeza, valeria mais do que 12 parcelas R$ 79,90. Mas eu falei para vocês, não faz nem sentido eu falar sobre mordomia e ter um preço caríssimo dentro da Escola de Criando Sabedoria. Não faz sentido. Eu falo que nós temos que ser mordomos do reino e vim aqui para vocês, 12 parcelas de 120,90. E teve pessoas profissionais, pessoas que talvez não estão tão conectadas com o reino, eles falaram, Nathanael, a escola está muito barata. Tu estás cobrando muito barato? Por quê? Não existem muitas outras pessoas entregando esse apanhado de informações que você tem. Não existe esse apanhado de informações que você tem dentro de um local. Você une o judaísmo, você fala sobre Yeshua, você fala sobre negócios, fala sobre como se posicionar, como criar conteúdo, fala sobre aula de hebraico. Deveria ser mais caro, Nathanael. E eu tomei essa decisão para que ninguém fique sem entrar por causa de finanças, você paga somente 12 parcelas de R$ 29,90 e se você pagar à vista, você paga ainda mais barato. Paga R$ 280,75. A assinatura é anual, ela vai renovar automaticamente. O ano passado eu desliguei a renovação, deu uma problemarada, peço até perdão para vocês. Era mais fácil cancelar que não queria renovar do que ficar mandando link para todo mundo. Então, o link que eu vou enviar aqui agora é para os novos alunos. O link que estou enviando aqui no chat é para os novos alunos. O link para a renovação dos alunos de julho de 2025, ele é enviado no grupo Mesa dos Sábios ou diretamente no seu WhatsApp. Ou você pode solicitar o link em suporte@adquirindosabedoria.com.br. Sábios, peço um pouco de paciência com relação ao suporte. Ontem o meu suporte falou com muitas pessoas, aí respondemos alguns e-mails, algumas mensagens no WhatsApp, outras pessoas responderam já de volta, então nós temos sempre muitas mensagens todos os dias para lermos e respondermos, então eu espero um pouquinho de paciência da parte de vocês, porque nós embarcaremos todos vocês para estarem, novos alunos, para estarem conosco na Escola de Criando Sabedoria. O link do chat é para novos alunos. Entra agora e faça a tua inscrição. O link de renovação pode ser enviado pelo e-mail, suporte@adquirindosabedoria.com.br, pelo WhatsApp ou pelo grupo Mesa dos Sábios. O link está fixado aqui no chat, na tela. Toca nesse link agora, escolhe a tua forma de pagamento, o acesso vai cair no seu e-mail. Se você tiver qualquer problema, envie um e-mail para suporte@adquirindosabedoria.com.br. O valor de 30% que você recebe de desconto, ele vai acabar. Depois disso, é só a palavra depois que o rico insensato ele acaba falando. O celeiro do rico ficou pronto, mas a vida dele não estava pronta. Então, eu oro para que você não deixe a sua alma para depois.
Não deixe aquilo que é concernente à sua alma para depois. Então, e se essa noite de fato pedirem a sua alma? O que de fato você teria guardado? Você investiu em riquezas eternas? Você investiu em riquezas terrenas? Escreve aqui no chat. Onde é que você tem investido a sua riqueza? Aí nós temos o veredito, o final da parábola. É no ponto crucial, nesse ponto crucial da parábola, que o Eterno intervém. E aí a voz de Yeshua, ela se torna como se fosse um trovão que ecoa a sabedoria divina sobre a vida e a morte. Alguém perguntou aqui, ó. Deixa eu só responder essa dúvida rapidamente. Renovei pelo link fixado na escola. Será que tem problema? Não, sábio. O link que eu fixei na escola era justamente para a renovação de vocês, dos alunos de 2025. Não tem problema, ok? Toda a comunicação interna, suporte@adquirindo-sabedoria.com.br, link fixado na plataforma da escola, link enviado no seu WhatsApp privado, link enviado no grupo dos Mesa dos Sábios. Toda essa comunicação interna, isso quer dizer, não é a comunicação que eu tenho feito publicamente aqui. Toda a comunicação interna, ela é para os que precisavam renovar a sua matrícula na escola Adquirindo Sabedoria, ok? A voz de Yeshua ecoa como um trovão aqui. Ela ecoa a soberania divina sobre a vida e a morte. O rico insensato, em meio aos seus planos de muito descanso, de muito prazer, ele ouve a sentença que acaba com qualquer uma das ilusões dele. Louco! Essa noite te pedirão a tua alma. Então, o que tu tens preparado para quem será? O que tens preparado para quem será? Matthew Henry, ele nos ajuda a discernir aqui, a sentir o impacto brutal dessa intervenção que o Eterno Deus faz. O homem pensava que ele possuía bens que seriam seus por muitos anos, mas ele deveria se separar desses bens naquela noite. Ele pensava que ele mesmo poderia desfrutar desses bens, mas ele deveria deixar os bens para aqueles quem ele nem conhecia. A grande verdade é que a morte é o grande revelador da futilidade dos tesouros terrenos. A morte é o revelador da loucura dos planos egoístas que muitas vezes nós fazemos. A morte expõe a fragilidade da nossa existência e expõe a soberania inquestionável por parte do Eterno Deus. Então, sábios e sábios, é importante notar que a morte, para o mundano e carnal, ela é descrita de forma contundente. Primeiro, a morte é uma força, é um ataque, é uma requisição da alma. Te pedirão a tua alma. Isso sugere uma relutância em deixar. A tua alma será solicitada. Enquanto um homem bom que tira do seu coração deste mundo, que tirou o seu coração deste mundo de forma alegre, ele vai entregar a sua alma na morte. Agora, o mundano tem a sua alma arrancada de si com violência, te pedirão a sua alma. É um terror pensar para o mundano em partir desse mundo, porque Deus vai requerer a alma dele e com ela vai vir a prestação de contas da nossa mordomia. Os anjos maus, como mensageiros da justiça divina, levarão a alma ao lugar de tormento. Por quê? Porque, na verdade, ela se entregou ao diabo. Isso nos ensina que a morte não é um fim neutro, mas é um encontro com a justiça do Eterno. E a alma que viveu apenas para si mesma, ela enfrentará as consequências desta escolha. Em segundo lugar, nós podemos perceber que a morte é uma surpresa, ela é uma força inesperada. É noite. Ou seja, os terrores à noite, eles são terríveis. A hora da morte de um homem bom é de dia. É a sua manhã. Ele está atravessando para a vida eterna. Mas para o mundano é noite, é escuro, são trevas. Essa noite, sem demora,
sem fiança, sem prorrogação. Enquanto ele se banqueteava com a ideia de que muitos dias e muitas noites alegres ele teria por causa dos bens outrora acumulados, agora cai por terra. O fim chega. Isaías capítulo 21, versículo 4 nos lembra que o meu coração palpita, o pavor me assola, o crepúsculo que tanto desejava se tornou para mim em terror. Ou seja, nós temos a ilusão do controle e da autossuficiência que a riqueza pode gerar. Ela é estilhaçada aqui pela imprevisibilidade da morte. Isso nos confronta com a urgência de nós vivermos cada dia com uma perspectiva eterna, porque nós não saberemos o que vai acontecer amanhã. Em terceiro lugar, a morte significa deixar para trás todas as coisas em que você depositou a sua felicidade, a sua esperança. A sua glória não o acompanhará, mas essa glória sairá do mundo. Ou melhor, essa glória sairá de você. E você sairá do mundo nu, como você entrou nele. Não aproveitará nada do que acumulou, nem na morte, nem no juízo e nem no seu estado eterno. A grande verdade é que a riqueza terrena, ela é uma companheira infiel que nos abandona no momento mais crucial. O dinheiro, ele é um amigo infiel. Olha a ideia de conteúdo surgindo aqui. O dinheiro, ele nos abandona no momento em que nós mais precisamos. Não precisamos dele. Mas no momento em que nós mais necessitamos, o dinheiro, a riqueza terrena, é uma companheira infiel que vai nos abandonar num momento muito crucial. Em quarto lugar, é loucura que deixar bens para aqueles que você nem conhece. Para quem será tudo isso que você acumulou? Não tem certeza se os bens serão para aqueles que ele planejou. Se os seus herdeiros serão sábios ou serão tolos. Se farão o bem ou o mal com aquilo que lhes foi deixado. Um grande sábio ele observa que, se muitos homens pudessem prever para quem será a sua casa, para quem que ela seria dada depois da morte, eles teriam preferido queimar essa casa do que embelezar essa casa. Então isso nos ensina sobre a futilidade de acumular para um futuro que é incerto. Ignorando, de fato, o presente, ignorando a responsabilidade da mordomia. E aí, por último, nós temos a morte como uma demonstração cabal da loucura desse homem. Os mundanos e carnais, eles são loucos enquanto eles vivem. Mas a loucura deles torna-se mais evidente quando eles morrerem. A loucura deles vai se tornar evidente quando eles morrerem. Jeremias capítulo 17, versículos 11, nos diz assim: no seu fim, far-se-á um insensato. Fica demonstrado aqui que eles sofreram para juntar tesouros em um mundo do qual eles sairiam, mas eles não tiveram a preocupação de juntar tesouros no mundo para o qual eles estavam indo. O mundo onde eles de fato permanecerão eternamente. A ilusão central que a parábola está apontando aqui é a crença de que a vida vai se resumir na acumulação e no prazer terreno, e de que a morte é um evento distante, é um evento irrelevante. Não é, sábios? E Yeshua, com essa parábola, ele traduz essa ilusão em uma decisão real e urgente que nós precisamos tomar hoje. A decisão de reavaliar onde nós depositamos a nossa segurança, o nosso tesouro. Por quê? Porque a eternidade nos aguarda. E a única riqueza que nos acompanhará é aquela que nós acumulamos para com o eterno Deus. Será que você pode ser rico para com o eterno Deus hoje?
Nós chegamos num ponto da parábola do rico insensato que Yeshua faz uma aplicação final que ressoa com cada um de nós hoje. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós somos lembrados aqui que este homem é um homem louco, alguém que foi julgado pelo Eterno e ele foi considerado insensato. E assim, este homem é declarado publicamente louco. Este é o caminho e o fim de tal homem. A grande verdade é que a descrição de um homem cujos únicos interesses são terrenos é a descrição de alguém que ajunta tesouros para si mesmo, para o corpo, para o mundo, para si mesmo em oposição a Deus, para o próprio eu, que deveria ser negado. Ele erra quando ele considera que a sua casa, a sua carne, seja a sua própria pessoa, como se o corpo fosse o homem. Se o eu, ou seja, a essência do ser, for corretamente afirmado e entendido, é somente o verdadeiro Filho do Eterno Deus que junta tesouros para si mesmo e age sabiamente de forma a beneficiar a si mesmo, como nos lembra Provérbios capítulo 9, versículo 12. É importante nós notarmos, sábios, que o pecador erra ao fazer da sua principal atividade a ganância por ajuntar as riquezas aqui para a carne, acumulando riquezas passageiras para ele mesmo. Todo o seu trabalho é para a sua própria boca, quando ele faz uma provisão para a carne. Então, o erro dele aqui é considerar essas coisas como sendo o tesouro dele. Por quê? Porque a grande verdade é que tudo isso vai ser tirado dele. Todos esses tesouros, eles são usados no mundo, para o corpo e para a vida que existe agora. Essas são as riquezas que os ímpios confiam. Esses são os recursos que eles gastam. As riquezas para as quais eles dirigem as suas afeições. Mas o maior erro de todos é que ele não se preocupa em ser rico para com o eterno Deus. Rico de acordo com o critério do eterno. O fato de Deus nos considerar ricos nos torna ricos. Agora, ricos nas coisas de Deus, ricos na fé, ricos em boas obras, ricos nos frutos de justiça, conforme Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo fala, ricos nas graças, ricos nas consolações, ricos nos dons espirituais. Muitos que têm abundância deste mundo são completamente destituídos daquilo que irá enriquecer as suas almas, que fará com que essas pessoas, ricos para com Deus, sejam ricos para a eternidade. E Yeshua, obviamente que sabe o fim de todas as coisas, ele nos informou aqui qual será o fim de um homem que vive apenas para si. É uma loucura indescritível da maioria dos homens idealizar e buscar as riquezas deste mundo mais do que as riquezas do mundo vindouro. Buscar aquilo que é meramente para o corpo e para o tempo, mais do que aquilo que é para a alma, mais do que aquilo que é para a eternidade. Onde que está o seu tesouro hoje, sábio e sábia? Será que você está construindo celeiros maiores para uma vida que pode ser requisitada talvez essa noite? Ou você está investindo naquilo que é eterno, naquilo que realmente enriquece a sua alma para com o eterno Deus? Essa parábola, a parábola do rico insensato, ela não é apenas uma história antiga, é o espelho que Yeshua coloca diante de cada um de nós. Ele está nos convidando para que nós reavaliemos de forma profunda as nossas prioridades, as prioridades dos nossos valores, as prioridades da nossa mordomia. Que a decisão de cada um de nós hoje seja a de buscar, acima de tudo, ser rico para com o eterno Deus, porque somente assim a sua alma vai encontrar o verdadeiro descanso e a verdadeira segurança, tanto nessa vida quanto na eternidade.
O que você teria de fato guardado se hoje fosse a noite em que a sua alma fosse solicitada? Escreve aqui qual vai ser a sua decisão do dia. Eu quero que você pergunte: o que eu estou construindo que não poderá me sustentar diante do eterno Deus? Eu quero que você escrevesse no seu caderno: o que eu estou construindo que não poderá me sustentar diante do eterno Deus? Qual é a frase do dia de hoje? Rico de verdade é quem tem o que a morte não consegue levar. Você vai precisar ir lá no meu feed nesse exato momento e você vai comentar a melhor lição que você adquiriu da aula de hoje. Vai lá e deixa o teu comentário, porque é somente assim que nós podemos alcançar mais pessoas e de alguma forma sermos usados pelo eterno Deus para tirarmos as pessoas da cegueira que muitas vezes eles estão vivendo, que muitas vezes pode ser a cegueira que nós mesmos temos vivido. Graças ao eterno eu consegui concluir essa aula no menor tempo. Tentei desfocar, eu tentei ficar ao máximo focado aqui para não ficar olhando para o chat. Quem vai assistir o replay dessa aula aqui, essa foi uma aula ao vivo, mas eu tentei ficar o máximo focado aqui porque eu sabia que hoje nós teríamos uma aula que o chocolatinho seria necessário. Eu vejo você amanhã, às 5h33 da manhã. Não deixa de compartilhar com o teu GE, sabes? Pouquíssimas pessoas têm vindo aqui, sabes? Replay da live de hoje fica disponível até as 22 horas do dia de hoje. Que o Eterno te abençoe, nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria.